Dor no ombro. Olha, essa é uma das queixas mais comuns que existem. E vamos ser sinceros, uma das mais frustrantes também. Muita gente lida com isso, buscando respostas, buscando algum alívio. Só que a jornada para entender essa dor, ela pode ser bem mais complexa do que parece. E aí vem a grande questão, né? Quando a dor no ombro não vai embora, a primeira coisa que muita gente pensa, e até muitos médicos sugerem, é fazer uma ressonância, para, sabe, ver o que está acontecendo lá dentro. Parece o caminho mais lógico, certo? Então, a pessoa vai lá, faz o exame e o resultado chega. E, na maioria das vezes, ele mostra alguma coisa com um nome que assusta, tipo uma ruptura do manguito rotador. Pronto, tá aí. O mistério foi resolvido, o culpado pela dor foi encontrado. Essa parece ser a resposta mais óbvia do mundo. Se tem uma alteração no exame e tem dor no ombro, uma coisa deve estar causando a outra. Mas e se essa conexão, que parece tão direta, tão clara, não for a história completa? Bom, para tirar isso a limpo, um grupo de pesquisadores de lá na Finlândia montou um estudo gigante, bem ambicioso, chamado FIMAGE. O objetivo era simples: descobrir qual é a ligação real entre o que aparece numa ressonância e a dor que as pessoas de fato sentem. E aqui, o método deles é a chave de tudo. Eles não foram atrás só de gente com dor no ombro. Pelo contrário, pegaram uma amostra aleatória da população, mais de 60 pessoas, e fizeram ressonâncias super modernas nos dois ombros de cada um. Não importava se o ombro doía ou não. E o que eles acharam, bom, digamos que abalou algumas das ideias mais firmes que a gente tinha sobre dor no ombro. Preparem-se porque os resultados são, no mínimo, surpreendentes. Pensem um pouco. Numa amostra da população geral, todo mundo com mais de 40 anos, que porcentagem dessas pessoas teria algum tipo de alteração no manguito rotador vista numa ressonância? 99%. Não é erro de digitação. Praticamente todo mundo no estudo com mais de 40 anos tinha alguma coisinha no ombro. Tendinopatias, rupturas parciais, rupturas totais, estava tudo lá. E só esse dado por si só já é de cair o queixo. Agora, a parte mais incrível é essa comparação aqui. Nos ombros que não tinham absolutamente nenhuma dor, 96% ainda assim tinham alterações. Nos ombros que doíam, 98%. A diferença é minúscula, quase irrelevante. Ou seja, o ponto principal é que encontrar uma alteração na ressonância é praticamente a regra, e isso não ajuda a gente a saber quem tem dor e quem não tem. E para não restar dúvida, essa aqui é a conclusão dos próprios pesquisadores. Eles afirmam com todas as letras: as alterações no manguito rotador são quase universais depois dos 40, e pedir ressonância como rotina simplesmente não deveria guiar o diagnóstico ou o tratamento. Ok, então, se essas anormalidades não são necessariamente um sinal de doença, o que elas são? E isso nos leva a um jeito totalmente novo de pensar sobre o que a gente vê nesses exames. A melhor analogia que existe é pensar nisso como cabelo branco ou rugas. A gente espera que eles apareçam com o tempo. São mudanças na estrutura do corpo, sim, mas na maioria das vezes são só sinais de um corpo que já viveu e não uma doença que precisa ser consertada. Esse gráfico do estudo mostra isso de forma perfeita. Olhem só a barrinha azul escura. Ela representa tendões normais, sem alteração nenhuma. Vejam como ela praticamente some com o passar da idade. E no lugar dela, o que cresce? As alterações, como as rupturas parciais, em laranja, que se tornam o padrão. A tendência nos números é claríssima. Com menos de 45 anos, nenhuma ruptura completa foi encontrada. Mas a partir dos 55, as rupturas viram o achado mais comum de todos. E com 70 anos ou mais, quase 30% das pessoas têm uma ruptura completa. E lembrem-se, a grande maioria delas sem sentir dor nenhuma. Tudo isso nos leva a uma questão muito importante sobre a linguagem. As palavras que a gente usa para descrever o que aparece no exame têm um impacto psicológico gigantesco. Pensem bem, quando alguém escuta palavras como ruptura, dano ou defeito, a sensação é de que tem algo quebrado ali, que precisa ser consertado urgentemente. Mas os pesquisadores sugerem uma mudança. E se em vez disso fossem usados termos mais neutros, como alteração estrutural ou mudança relacionada à idade? A descrição seria mais fiel à realidade, e o alarme desnecessário sumiria. E essa mudança de vocabulário tem duas vantagens enormes. Primeiro, diminui a ansiedade de quem recebe o resultado, que não sente mais aquela pressão de ter que consertar algo quebrado. E segundo, para o sistema de saúde, ajuda a evitar um excesso de diagnósticos e tratamentos para o que, na verdade, na maioria das vezes, é só o envelhecimento normal do corpo.
Então, qual a grande lição de tudo isso? A mensagem principal dessa pesquisa é muito clara e tem consequências enormes, tanto para o paciente quanto para os profissionais de saúde. Essa citação da conclusão do estudo resume tudo perfeitamente. As alterações são, na maioria das vezes, mudanças normais da idade e não uma doença. Isso coloca em xeque a própria ideia de pedir tantos exames de imagem para uma dor no ombro que não veio de uma pancada ou acidente. O ponto final é este: achar uma ruptura numa ressonância tem um valor diagnóstico muito, mas muito limitado. Não prova que é aquilo que está causando a dor. E o que é pior, pode levar a um caminho de injeções e até cirurgias desnecessárias, enquanto a causa real da dor pode ser outra coisa completamente diferente. E isso nos deixa com uma última pergunta, que é fundamental. Se um exame de imagem não nos dá a resposta definitiva, para onde a gente deve olhar? Talvez a resposta não esteja em encontrar e consertar uma única falha na estrutura, mas sim em entender o quadro completo da função, do movimento e da saúde da pessoa como um todo.